Olá, pessoal! Olha nós aqui de novo. Nós gravamos, estou com a mesma roupa. Nós gravamos um conteúdo. Eu acabei disparando aqui em alguns insights que eu entrei. Dica para você: não compre informação se você é pequeno, se você é micro. Não compre informação, compre acesso. Se você tiver que gastar, repito, hoje na internet está cheio de gente. Eu vendo treinamento, eu dou treinamento, eu dou palestra, pessoal, dou mentoria. Mas se você é pequeno e você não tem dinheiro, às vezes você está aí suando para ter o seu faturamento e você quer, às vezes, é, tá meio perdido. Cara, YouTube, sai do Instagram, ou se não, vai no TikTok, começa a procurar vídeo de gestão, para que ele te Gente, você vai ver a infinidade de vídeo que tem vídeos muito bons com professores da USP, com professores maravilhosos que te levam, Rodrigo, mas eu não entendo isso, tal, né? Mas o básico do seu negócio você precisa entender. E uma das coisas básicas é isso daqui, ó, precificação. Não dê dinheiro à toa para os outros, ok? Principalmente quando o recurso for muito alto. Começa a entender o porquê que você está buscando o que você está buscando. E depois você começa a se organizar. Então nós já falamos um pouquinho de precificação, pessoal. Então nós falamos um pouquinho da importância estratégica de você ter um preço, tá ok? Nós já falamos um pouquinho o que é precificação, nós falamos o impacto no crescimento e o impacto na percepção, ok? Quando você cobra, não pelo que o seu concorrente está fazendo, mas por uma fórmula que você executou e por algo que você de fato descobriu, é por isso que você coloca o preço. Isso as pessoas percebem, tá ok? E muito, as pessoas percebem muito isso, tá? É... E aqui eu gostaria de entrar: custos fixos versus variáveis. Nós tínhamos parado na naquela tela anterior. E agora eu queria trabalhar com vocês o seguinte: nós temos quatro grandes blocos. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui para você agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no computador, pessoal. É, eu estou investindo em outro dispositivo e esse dispositivo ele vai ser muito importante para as aulas. E eu quero ver se eu trabalho. Deixa eu ver se eu insiro aqui mais uma coisa. Eu quero ver se eu trabalho, pessoal, uma. Eu quero ver se eu trago mais recursos para cá, para que nós possamos de fato entregar um resultado aqui muito expressivo. Aí, beleza. Então eu vou colocar aqui para vocês. Aí, top demais. Deixa eu ir lá no Word. Beleza, né? Inserir desenho. Desenhar. Pessoal, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar, vamos pensar num quadrante aqui, ó. Deixa eu pegar o amarelo. Vamos pensar num quadrante aqui, ó. Vamos pensar que nós temos essa linha e nós temos essa linha. Hoje nossa aula vai ficar aqui nesse contexto. Aí, beleza. Então nós temos esse quadrante aqui, nós temos esse quadrante, nós temos esse quadrante, nós temos esse quadrante aqui e esse daqui, tá? Deixa eu aqui inserir caixa de texto. Beleza. Esse caixa de texto, tá? Esse quadrante aqui, pessoal, esse quadrante aqui, ele é o financeiro. Financeiro. Esse quadrante aqui é o financeiro. Beleza? Nós temos um outro quadrante. Nós temos um outro quadrante aqui embaixo. Esse quadrante aqui, nós vamos chamar de pesquisa. Nós temos, pessoal, outro quadrante. E esse quadrante aqui nós vamos chamar de produção. E nós temos um outro quadrante que nós iremos chamar de marketing. Vamos chamar de marketing. Então, galera, nós temos aqui esses quadrantes aqui, tá ok?
Então nós temos essa formatação. É assim que eu enxergo uma empresa, qualquer ela que seja. Seja um comércio, no varejo, seja ela na indústria, ou seja uma prestadora de serviço. É assim que eu fragmento essa empresa. Sem um desses elementos, essa empresa ela não consegue existir, tá ok? Então, sem um desses elementos, essa empresa ela não consegue existir. Então, vamos lá no nosso desenho micro. Então, nós temos aqui a área de marketing, responsável pelas vendas. Pessoal, é o seguinte, você pode ter um núcleo de pesquisa, e o que é essa pesquisa? É um desenvolvimento. Às vezes você é um cara que estuda pra caramba, que está sempre atento dentro das pesquisas de mercado, você é um cara que está sempre atento aí às informações, aquilo que sai, aquilo que não sai. Beleza, você vai ser um cara atualizado e provavelmente você vai ter a capacidade de ter inovações na entrega do seu produto ou do seu serviço. Mas se você não vender, não vai adiantar nada você pesquisar. Então existe um motor muito grande que é o você precisa entender que é o vendas, que está aqui no marketing, tá ok? Então o marketing você precisa. Não adianta nada você ter uma venda expressiva, não adianta nada você vender pra caramba e não ter condições de entregar. Então você precisa ter uma ligação muito grande com a sua produção. Você precisa entender quanto que você consegue entregar. Isso é produção. Pessoal, não adianta nada você ter. E aí eu te falo outra coisa. Não adianta nada você vender para cá, porque vender não necessariamente você precisa ter. Às vezes você vende demais. Às vezes eu conheço um cara que ele. Às vezes até quebra por isso. O cara vende, mas ele não tem produto para entregar, porque a empresa não entrega. E acontece muito isso. Acontece, às vezes você tem lá. Você vai vender principalmente no mercado financeiro. Às vezes você vende a descoberta, depois você não consegue honrar aquela venda que você fez. Isso dá uma quebradeira danada. Às vezes você adianta uma grana, é um contexto bem complexo. No mercado financeiro isso daí tá cheio. E aí, pessoal, o que que acontece? Você vendeu pra caramba, só que você não tem essa aqui, ó. Você não consegue entregar. E às vezes você vendeu e o seu financeiro tá descontroladíssimo. Você vende pra caramba e quebra. Já viu essa história? Rapaz, mas eu tô vendendo igual um louco, cara, não me sobra nada. Acontece isso com você ou não? Ou às vezes você é controlado pra caramba aqui, ó. Nossa, eu sou controlado. Aqui, ó. Sou controlado, eu tenho uma capacidade financeira, tal, sou controlado pra caramba. Tô aqui, ó. Tô aqui no meu sistema. Eu sou um cara controlado, mas eu sou tão bitolado aqui que eu esqueço de vender, esqueço de produzir e de pesquisar. Aí eu vou ver, eu tenho uma planilha lá que não sai do zero. Porque eu não vendo, não produzo, não faço nada. Então o que acontece? O que eu estou dizendo? Que isso aqui é um organismo vivo. Isso aqui precisa girar. Isso aqui precisa acontecer organicamente. Então uma empresa saudável é uma empresa que tem esse fluxo, né? Ela tem um fluxo, ela vende, ela produz, ela pesquisa, ela controla, ela vende, ela produz, ela pesquisa, ela controla, tudo isso simultaneamente, tá ok? Então isso é o exemplo de uma empresa saudável. Desculpe pelo desenho, o desenho tá pífio, mas o que que tem a ver custos fixos e custos variáveis? O que que isso tem a ver, Rodrigo? E aqui nós iremos trabalhar os nossos custos fixos e variáveis. O que que acontece? Aprenda a identificar e calcular e controlar os dois tipos essenciais de custos do seu negócio. Custos fixos são gastos que não variam com a quantidade produzida ou vendida. Você paga mesmo que não venda nada no mês. Olha lá, ó, o aluguel, o ponto comercial, o salário, o seguro da empresa, conta telefone, internet, financiamento, enfim, tá? Então aqui tem uma simulação. Então, por exemplo, eu pago o aluguel lá, R$ 1.200 de aluguel. Eu tenho uma folha de pagamento, vamos supor que eu tenho 2 funcionários. É, Aqui eu já vou jogar com os encargos, tá bom? R$ 6.000. Vamos colocar que eu tenho uma conta de luz, água, internet. Vamos jogar tudo junto. Vamos jogar aí, vai, R$ 350. E vamos pôr que eu pago um seguro ali de estoque. Vamos pôr que eu pago aí R$ 250 de seguro. E alguns outros custos fixos que eu tenho é, que possa
acontecer, por exemplo, às vezes eu tenho um serviço que eu pago, aqui eu não coloquei, por exemplo, o contador, que é fixo, às vezes aquela taxinha do sistema que eu pago todo mês. Então vamos jogar aqui R$ 300 de custo fixo. Então, pessoal, isso aqui R$ 8.100. Neste cenário, toda vez que esse custo aqui eu tenho antes de eu abrir a empresa. Então, por exemplo, eu resolvi montar uma empresa. De fato, na hora que antes de eu abrir ela, esses custos eu já tenho ele. Então eu já tenho que saber que eu preciso vender no mínimo, R$ 8.100. Se eu vender R$ 8.100 e não souber os meus custos variáveis, eu tomo na tarraqueta. E é aqui que muita gente quebra. Porque o caboclo, ele entende pra caramba. Não, meu custo fixo tá aqui, ó. E aí, o que que acontece? Eu não sei os meus custos variáveis. E aí é onde o ferro entra. Por quê? Não, Rodrigo, eu pago aluguel, eu pago salário, eu pago conta, tudo, sei tudo. Nossa, tem tudo no conta. Beleza. Vamos pensar aqui, matéria-prima. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar numa loja, num comércio, tá? Qualquer aí. Você foi em São Paulo, você foi lá em São Paulo e fez R$ 5.000 em compra. Você fez R$ 5.000 em compra. Só que aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó, reais por unidade? Reais por unidade. A gente já vai vir, R$ 5.000 em compra. Esse frete que eu fui lá em São Paulo e voltei, eu gastei R$ 600 para ir lá em São Paulo e voltar. Eu pago de comissão 10% em cima de comissão, tá ok? Eu pago, vamos pôr aí, 10%. E eu tenho alguns outros custos, por exemplo, taxa de maquininha, que é por venda. Então vamos pôr aí que eu pago. Só que aqui eu preciso fazer diferente. Vamos pôr que eu pago no total do mês aí, sei lá, R$ 500. O meu custo total, ele é R$ 6.010. Meu custo total. Só que o que é meu custo variável, pessoal? Tá vendo essa palavra aqui, ó? Unidade. Eu preciso entender o meu custo variável por unidade. Rodrigo, mas como é que eu vou descobrir isso, cara? Se eu chego lá na empresa e compro um monte de produto, beleza? Quando eu cadastro, quando eu faço o meu cadastro de produto. Quando eu faço o meu cadastro de produto, se você não tem um cadastro de produto, é melhor você começar a ter. Quando você ter o seu cadastro de produto, você vai lançar o que lá no seu cadastro de produto? Quando você pagou de cada item. Então você vai ter o seu item pormenorizado. Então você vai ter cada item. Então, por exemplo, essa caneta aqui ela me custou 50 centavos. Essa outra caneta ela me custou R$ 2. Então são produtos diferentes com custos variáveis diferentes. Então quando eu vender essa caneta eu vou atingir um custo variável, quando eu vender essa caneta é outro custo variável, ok? Então isso é importante para você entender. Vamos supor que a minha matéria-prima, essa caneta aqui, eu paguei R$ 3 dela. Eu paguei R$ 3. Eu preciso diluir o meu frete dentro de todos os meus produtos. Então vamos pensar o seguinte: é, eu tive um frete de R$ 150 para comprar um produto, R$ 150 para comprar um produto, só que eu comprei não um produto, eu comprei, sei lá, eu comprei 500 produtos. Então, 500 divide. Então, o meu frete para esse produto é de 30 centavos. 30 centavos. Eu pago ali, eu paguei de comissão. Aqui, vamos jogar que eu pago 30 centavos de comissão na venda desse produto. E eu tenho ali um custo variável, vamos jogar 10 centavos de outro. Então, perceba uma coisa, pessoal. Para eu vender essa unidade de produto, eu gasto R$ 3,70. Até aqui, pessoal, ó, até no 3,70 a galera até consegue chegar.
Até no 13,70 a galera, até no R$ 13 a galera consegue chegar, porque a galera pega e fala assim: "Não, mas eu fui lá, comprei e diluo. Mas e o resto?" Aqui eu só coloquei frete, comissões e outros. Mas existem outros custos variáveis que as empresas elas precisam ter. Então, cada segmento, cada loja, cada ser, cada um tem o seu, a sua possibilidade. Isso é uma coisa que você precisa achar. Ok? Deixa eu dar um passo aqui para ver se o material vai me trazer. Ah lá, olha que interessante. A visualização dos meus custos. Eu tenho meu custo fixo, R$ 8.100. E eu tenho meu custo variável, caso eu venda 100 unidades. Olha lá, se eu tiver uma venda de 100 unidades, eu tenho R$ 370 de custo. De custo. Tá ok? Eu tenho R$ 370 de custo desse produto aqui, pessoal. Desse produto, entenda bem. Se eu vender 100 unidades deste produto, eu tenho R$ 370 de custo nesse produto, nesse segmento. Isso aqui, pessoal, vai me dando possibilidades e possibilidades de eu fazer estratégias 1000. Esses números, eles precisam estar exatos. Esses números, eles precisam estar na sua mente. Esses números, eles precisam estar, por exemplo, Rodrigo, sacolinha. Você pediu para imprimir sacolinha, às vezes um brinde que você coloca. Tudo isso é custo, tudo você precisa colocar. Você precisa monetizar, dividir, diluir. É necessário. Insights importantes. Custos fixos precisam ser cobertos independente das vendas. Ponto de equilíbrio é igual ao momento em que suas vendas cobrem todos os custos fixos. E margem de contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis. Quanto maior a margem de contribuição, mais rápido você cobre os custos fixos. Tá ok? Então, plano de ação. Listar todos os custos fixos mensais, calcular custos variáveis por produto ou serviço e identificar custos que podem ser otimizados. Planilha de controle de custos, separação de contas por categorias e revisão mensal dos números. Então, isso aqui são um plano de ação para você poder implementar aí na sua loja. Por isso que eu falo, pessoal, você acha que você precisa fazer um curso para aprender a fazer isso? Não precisa. Um vídeo como esse, que ele é livre, você pode. Aqui você já entendeu do que você precisa fazer. Você precisa pagar R$ 200 fazer um curso, fazer uma coisa dessa? Você tem à sua disposição. Você tem ferramentas maravilhosas, use dessas ferramentas. Eu digo para você, use o YouTube, não para ficar vendo dorama, mas use o YouTube, você que é microempreendedor, para você poder ativar o seu negócio, para você poder fazer crescer. E todo mundo vai falar assim, isso é a coisa mais simples do mundo. É lógico que é, a coisa mais simples do mundo, mas o que você não tem é disciplina para você poder implementar uma coisa dessa. O que você não tem é disciplina para você poder todos os dias fazer o controle do seu negócio. E aí, uma outra coisa que eu vou te falar, isso está no vídeo de ontem, tá? No vídeo que eu gravei anteriormente. Uma coisa que eu queria te falar. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Beleza. Tranquilo, Rodrigo. Tá ok. Eu tava lá, fiz todos os negócios e agora? Agora é o seguinte. Você tem um negócio chamado ponto de equilíbrio, tá? Aqui eu vou desenhar um... Aqui eu vou desenhar um... Aqui eu vou desenhar um gráfico. Desculpe, tá, pessoal? Tá sendo muito ainda improvisado, mas conforme o tempo vai passando, nós vamos entendendo. Pelo nosso exemplo, aqui nós temos... Aqui nós temos, pessoal, os nossos R$ 8.100. Aqui nós temos os nossos R$ 8.100. Aqui nós temos os nossos R$ 8.100. Tá? Começou por aqui, ó. Então, por exemplo, o primeiro dia do meu mês, eu já entro por aqui e já tô com esses R$ 8.100 devendo. Tá ok? Eu tô devendo isso. Tá? Tô devendo, galera. Tô devendo R$ 8.100. Beleza? Vamos trabalhar somente com aquele... Vamos supor que você só venda aquela caneta. Vamos supor que você é um distribuidor, você só vende aquela caneta e aqueles seus custos, eles são... o seu negócio é aquilo lá, tá bom?
Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos colocar que o nosso preço de venda, vamos jogar com o nosso preço de venda. Você tem um custo aí por unidade. Você pagou R$ 3 numa caneta, você tem 3,70, então nós vamos jogar 40% de margem. Então nós vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. 3,70 entre 40. Então eu preciso. Entre 3,70. Não, vamos jogar 100%. Então 3,70. 7,40. Vamos jogar, vai. Vamos jogar aí com 100%, que é um preço. Às vezes eu tenho uma caneta ali. E como é que funciona essa precificação? Achei meu custo, achei os meus custos fixos. Tá bom, beleza, eu sei o quanto que é meu custo fixo. Onde que eu vou agora, Rodrigo? Agora eu vou no mercado. Vou abrir o Mercado Livre, vou abrir o Shopee, vou abrir o AliExpress, vou abrir, vou fazer uma pesquisa muito bem aprofundada, vou abrir o Google. Vou pegar algumas ferramentas um pouco mais aprofundadas e vou fazer uma análise de preço para entender quanto que esse preço, quanto que esse produto ele está sendo vendido no mercado. Vou fazer uma análise para descobrir quanto que custa para produzir, fazer esse produto, quanto que de fato a fábrica gasta para produzir essa caneta. Então dá fazer uma pesquisa muito bem aprofundada, muito bem salientada, muito bem formatada, muito bem referenciada. Então eu vou fazer, lembra lá da parte da pesquisa? É aqui que ela serve. Então eu vou pesquisar o mercado para ver quanto que essa caneta de fato ela custa para ser produzida. Cada unidade. Quanto que sai cada unidade de caneta? Eu vou descobrir muitas vezes que cada unidade de caneta vai sair aí por 50, 30 centavos, 40, porque eu compro da China e consigo trazer um monte, enfim. Só que a minha concorrência está vendendo essa caneta, por exemplo, a R$ 10. A mesma caneta que está sendo comprada a 3,70 por mim, está sendo vendida a R$ 10 no mercado. Então eu vou, entro na internet e lá na internet ela está sendo vendida, por exemplo, a R$ 6, 6,50. Tem site que vende a 5. Tem site que vende a 2. Então você percebe que é um jogo meio complexo. Caramba, cara, como é que eu vou competir com a internet? Se o meu custo para eu ter a minha caneta aqui no meu negócio, eu estou pagando 3,70, é o que mais acontece. Às vezes ela está sendo vendida a R$ 2 lá no meu pai, então compensa comprar dele. Mas ele não te vende acima de uma quantidade maior. Pra você comprar mais. E às vezes o frete dele, mas é uma coisa que você tem que analisar bastante, tá bom? Não é só o preço, olha o frete, o tempo que demora para chegar esse produto. Então tudo isso faz muita diferença na hora de uma venda, tá ok? Então você vai analisar todos esses fatores. Você vai chegar no denominador comum. 7,40, eu pondo 100% em cima do meu custo, não é em cima do preço, é em cima do custo. Eu pondo 100% em cima do custo, beleza. Eu consigo trabalhar depois aí com em cima do custo, não é em cima do preço, tá bom? Em cima do custo. Por quê? Eu ponho 100% em cima do custo. Por que eu falo assim? Porque se você vende, você tem que pagar o seu custo, não te sobra 100%, não te sobra 7,40, te sobra 3,70. Então, em cima do preço, ele é 50% e não 100, tá ok? Então existem duas maneiras de precificação que a gente vai falar mais para frente, não é agora para você não endoidar. Então você está pondo 100% do seu custo, 3,70. Então você percebe que o mercado ele consegue chegar. Você consegue, vai ter saída, porque os seus concorrentes estão vendendo aí a 8, 10 reais no mercado. Então você pode trabalhar com 7,40. Se você trabalhar com 7,40, as pessoas elas vão identificar esse produto e elas vão comprar de você. Vamos pôr então que você está vendendo a um preço de 7,40. Então, você vai vender o seu produto para você entender. Então, vamos lá. Você realizou aqui uma venda. Vamos voltar aqui. Inserir caixa de texto. Vamos pôr aqui que você realizou uma venda. Tá? Você vendeu aqui. Essa venda ela está contemplada
7,40. Você fez a venda de 7,40. Só que para vender 7,40 você gastou 3, que é o seu custo, 3,70. RS 3,70. Então vai estar aqui. Então essa operação foi isso daqui. Então essa operação gerou esse resultado, tá? Então isso aqui, o que é isso daqui? Isso daqui é o que você já deve. Isso aqui é o que você deve. Você abriu, isso daqui é o que você deve, tá? Quando você realizou uma operação de venda, você vendeu o seu produto por 7,40. Ou seja, você gerou um custo de 3,40. Tá ok? Então você gerou esse débito aqui, porque agora você vai ter que pagar a sua matéria-prima e mais uns outros custos que você tem, de frete e tal. Beleza. Então quer dizer que a cada venda que eu faço, eu vou gerando duas linhas. Essa daqui, pessoal, ó. Essa daqui é a linha do meu custo total. Deixa eu pôr inserir, desenhar aqui. Vamos pôr. Vamos aqui. Esse daqui é o meu custo total. O que é o custo total, Rodrigo? Essa aqui é a linha do custo total. O que é o custo total, Rodrigo? Esses 8.100 mais 3,40 que eu realizo de cada venda. Tá ok? Então, hora que eu vendo, eu tenho que adicionar esses 3,40 nos 8.100. Porque esse custo aqui, ó, esse custo ele é fixo. Esse custo aqui, ele é o meu custo fixo. Mas eu tenho uma outra linha, que é o meu custo total, que é o que a gente chama de CT. Por que ele se torna CT? Porque cada venda que eu vou fazendo, esse custo ele vai aumentando. Esse custo aqui ele vai aumentando. Tá certo? Então o que acontece? Cada venda que eu faço de 7,40, ele vai agregar 8 a 8,100. Então, para vocês entenderem aqui. Só para vocês entenderem aqui. Então eu tenho o meu custo total de aluguel, tudo. Cada venda que eu faço, eu tenho que somar no meu custo total. Então, por exemplo, eu vendi um produto daquele, 3,40 de custo. Então, já não são mais 8.100, é 8.000. Então, vai chegar uma hora que aí chama break even, que é o meu ponto de equilíbrio. Vai chegar uma hora que esse meu... Aqui são minhas vendas, ó. Então, vamos supor que aqui eu tenho minhas vendas. Então, vamos supor que aqui eu tenho minhas vendas. Aqui mesmo. Isso. Vamos supor que aqui eu tenho minhas vendas. Então, vendi 7,40. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai chegar uma hora que essas duas linhas aqui, elas vão encontrar. Essa daqui, ó. E é aqui. Esse encontro aqui é o meu break even, é o meu ponto de equilíbrio, tá? Isso daqui é o tempo que eu levo e a quantidade de venda que eu vou fazendo, tá? Isso aqui é a quantidade de tempo que eu vou fazendo. Então, o que eu tenho que fazer para entender qual que é o meu quantidade de peça que eu tenho que vender para eu poder atingir o meu break even? Então eu tenho que pegar os meus 8.100, eu tenho que pegar 8.100 entre 3,40 divido. Pessoal, eu tenho que vender 2.382 canetas para eu poder zerar os meus custos.
Entende? Então eu achei a quantidade de peças que eu tenho que vender para poder atingir os meus custos. Por quê, Rodrigo? Porque quando eu vendo 3.000, quando eu vendo 2.382 peças, eu vou chegar no preço de R$ 8.100. Esse é o tanto que eu tenho que vender, já descontando os meus custos variáveis, para que eu possa ter que aí depois dessa quantidade de peça vendida, aí eu vou ter os meus valores reais. Entende? Então, muitas vezes eu penso assim, Rodrigo, mas como que funciona de fato? Então eu tenho que vender, vamos pôr, 2.400 peças, vamos arredondar aqui, ó. Eu tenho que vender 2.400 peças para eu poder pagar o meu custo fixo, porque o meu custo vai, porque aqui, ó, aqui ele me gerou outro valor. Aqui ele vai me gerar outro valor. Aqui ele vai me gerar outro valor. Tá ok? Então nesse ponto aqui, ó, ele me gera outro valor. Nesse ponto aqui, quando eu atingir essa quantidade de peças vendidas, ele vai me gerar outro valor. Rodrigo, que valor que vai ser esse aqui? Vai ser o valor dos meus R$ 8.100 mais a quantidade de peças que eu vendi, que me gerou também esse contexto. Então, quando eu chego no R$ 8.100, quando eu chego nesse ponto aqui, já não vai ser mais R$ 8.100, mas quando eu somo ao 740, ele vai me jogar um valor de, vamos pôr 7, porque aqui eu tirei, lembrando, pessoal, a minha margem, tá? Eu pego a minha margem. Eu já tirei eu tô trabalhando somente com o meu lucro líquido, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Eu já tirei o meu custo. Eu estou trabalhando somente com lucro. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque senão a gente teria que fazer duas contas. Senão eu teria que dividir isso por 740, dividir 8.100 por 740, mas aí eu teria duas faixas. A faixa onde eu atinjo o meu custo fixo e a faixa onde eu pego o meu custo. Mas como eu joguei o meu custo total, então eu estou trabalhando com a minha linha. Entenda aqui, ó. Eu estou trabalhando com a minha linha, essa linha ela não ficou estática. Então, quando eu pego esse R$ 8.100 e divido por 3,40, eu já estou dividindo pela quantidade líquida do meu produto, descontando o 7,40. Porque eu já estou levando em consideração esse declive que a minha peça está tendo. Então, eu já estou pegando o meu valor líquido. Aqui, ó. Então, quando eu pego R$ 8.100, então quando eu pego R$3,40, quando eu pego R$3,40, que é o meu lucro líquido, entenda, pessoal, que é o meu resultado, é a minha margem, e eu multiplico por 2.300, quanto que eu tinha falado, pessoal? Deixa eu voltar só para não ter erro. 8.100 entre 3,40 divide 2.382 peças. 2.383, vamos aproximar. 2.383. Então, quando eu vendo 2.883, 2.383 peças a R$ 3,40, eu tenho R$ 8.092. Então eu tenho que vender um pouquinho mais. Mas eu chego aqui, ó. Então 8.384. Vamos lá. 2.384. 3,40 multiplica. R$ 8.105. Então quando eu vendo 2.384 peças de caneta, eu consigo pagar o meu custo total.
A partir desse ponto aqui, pessoal, ó, a partir desse ponto aqui, eu já não tenho mais o custo total, mas eu só tenho o custo variável. A partir daquele ponto, eu já não tenho mais o custo total, mas eu só tenho o custo variável. E esse custo variável, ele é bem menor com relação ao meu custo total. Uma coisa muito interessante, Rodrigo, como que eu vou saber qual que é o meu custo total por peça? Aí eu faço um outro cálculo que eu vou deixar para uma outra aula, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo discutindo. Então, galera, a precificação, ela tem o ponto de equilíbrio, que é o momento em que suas vendas cobrem todos os seus custos fixos. Pessoal, descobrir isso te coloca numa vantagem competitiva, por quê? Por causa do seguinte, se você tem um custo de R$ 3,40 por peça, o seu concorrente também tem um custo de R$ 3,40 por peça. Ou pelo menos você acha que ele sabe que tem. Entende? E você acha que ele sabe que tem esse custo. Nesse contexto, se ele sabe que tem o custo de R$ 3,40, ele sabe que ele está vendendo a R$ 10, ele está vendendo acima, ele está ganhando bastante naquele produto. Se você faz uma ação dentro daquele produto, você consegue captar todos os clientes daquele seu. Então, abre-se uma possibilidade de estratégias que você pode utilizar para, de fato, operar o seu negócio. Entende? Você consegue ter clareza de visão dentro do seu contexto. Pessoal, um curso desse aqui, você pagaria R$ 1.000 fácil para fazer. É claro que eu fiz aqui de uma maneira muito simplificada. Existem métodos e mais métodos para você achar os seus custos variáveis, que são os seus custos mais complexos de você achar, porque você precisa entendê-los muito bem e os seus custos fixos muito bem. Então, entenda os seus custos fixos e os seus custos variáveis e o seu ponto de equilíbrio. Quando você abrir o seu negócio, você sabe que você tem 30 dias. E aqui é o seguinte, se você sabe que você tem que vender 2.384 peças para atingir o seu ponto de equilíbrio, você entende o seguinte, você tem um mês. Então você tem que adotar uma estratégia para poder vender essa quantidade de peças dentro de, no máximo, para ficar um negócio saudável, no máximo 15 dias. Você tem que ter no máximo 15 dias para pagar o seu custo fixo. Tem gente que trabalha, pessoal, com 28 dias. É aquela galera que não vê resultado no final do mês. O cara demora 28 dias para pagar o custo fixo. E aí, se o cara não jogou o Prolabore dele como custo fixo, que não é muito indicado, tá? Não é muito indicado. O certo do seu Prolabore é você conseguir pagar ele depois do seu custo fixo. Mas tem gente que põe. E não tem problema. Né? Mas numa análise de investimento, isso aí fica ruim, porque mostra que você não está pensando no negócio, você está pensando em você. Mas, enfim, você às vezes não consegue nem pagar o seu Prolabore. Porque você demora 28 dias para pagar a construção, então você está trabalhando para empatar. Então é essa análise que você faz. Então, pessoal, não trabalhe para empatar. Trabalhe para gerar fluxo de caixa. Tendo isso em mãos, tendo isso daqui em mãos, você consegue fazer um monte de estratégias para você conseguir reduzir esse tempo aqui. Pensou que legal? Na primeira semana você mata o seu custo fixo. Pensou que legal? Você conseguir em 7 dias aqui, em 7 dias eu atingi o meu custo fixo. Agora eu tenho aí 21 dias para trabalhar legal dentro do cenário da minha empresa. E aí, pessoal, N estratégias existem para trabalharmos, tá ok? Você pode trabalhar com duplicado, você pode trabalhar com cartão, você pode trabalhar com fluxo de caixa projetado. E aí existem uma série mas é mais para frente, né? Que a gente vai entender, tá ok? Quando você tem só isso, ou tudo isso, você já tem aí muito do seu financeiro controlado, tá ok? Então nós vamos bater muito nos custos, muitos vídeos aqui serão sobre precificação, ponto de equilíbrio, tá ok?
E deixa nos comentários aqui, fala, Rodrigo, eu preciso de uma ajuda aqui nos meus negócios aqui para poder fazer os meus custos fixos. Aí se você não tem um sistema, aí eu vou te recomendar que você tenha um sistema. Aí eu vou te recomendar que você instale o nosso sistema, né? Eu estou projetando um sistema para poder que esse sistema ele possa te dar aí uma satisfação maior nos resultados da sua empresa, tá ok? E te tire o meu sistema ele vai trabalhar com outro pensamento. Tá? Ele vai transformar a sua empresa através dos relatórios que ele emite, através dos resultados que ele entrega, ele vai colocar você num outro patamar, tá ok? Ele vai colocar você num patamar aí de equity, de valuation, aí ele vai te dar os resultados que vocês tá tendo dentro de um período de 3 meses, uma capacidade de entender os resultados, seus resultados operacionais e de repente você conseguir captar no mercado investimento, não só pedir empréstimo no banco, mas de fato ir para o mercado para pedir para se posicionar dentro de um mercado que está buscando oportunidade de investimento. Porque, gente, tem muita gente com dinheiro. Então tem muita gente querendo investir em bons negócios. Então você pode se preparar de repente para receber investimentos. A Escola de Negócios Santa Rita, ela tem esse 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 apelo, tá ok? Para você poder de repente se posicionar como uma empresa investível, tá? Então esse é um dos grandes apelos aí que nós buscamos aqui dentro da Escola de Negócios Santa Rita. Qual que é o diferencial que você tem, Rodrigo? Nós preparamos você para, no momento que você mais precisar, em vez de você ir no banco buscar empréstimo, você vai em um mercado que está crescendo e pede investimento para um investidor anjo, um investidor que está apto a investir em bons negócios, tá ok? Então a gente prepara você para essa mudança de mentalidade. Tá ok, pessoal?